Ah, aluno, quer dizer que você não alcançou a sua média, a nota necessária? Mas não se preocupe, isso não é fim do mundo não, porque eu estou aqui com você novamente, porque eu quero que você compreenda a nossa aula. Por isso que eu estou aqui, nessa revisão de recuperação. Porque você não vai perder nenhum momento, você precisa recuperar aquilo que você teve dúvida. Acompanhe agora com bastante tranquilidade, com bastante calma, que parte do que nós vamos falar aqui é o que está caindo na prova. Ok? Então acompanhe comigo. Vamos lá? Aula de número 13, nós vamos falar sobre a revisão de recuperação. Tranquilamente. Coloquei para vocês as mesmas aulas que nós fizemos na revisão geral, tá? Para vocês não terem dificuldade, já que nós vamos recuperar essas aulas, você teve dificuldade, então agora eu vou ver. Preste atenção, com bastante calma, que a gente começa com a aula 2, falando sobre a Amazônia enquanto Ileia. A Ileia amazônica é uma floresta latifoliada, úmida, que cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul. Esta bacia abrange 7 milhões de quilômetros quadrados. 7 milhões de quilômetros quadrados nós temos aqui essa Ileia amazônica. Agora uma coisa que eu quero que vocês observem aqui, ó, que poucos lugares do mundo, pouquíssimos lugares do mundo, são tão importantes para a sobrevivência da humanidade quanto a Amazônia. Poucos lugares do mundo. São lá de 180 etnias e povos indígenas e cerca de 14 milhões de famílias urbanas e rurais moram nessa cidade. 14 milhões de famílias urbanas e rurais moram aí. É uma população muito grande. Outro produto muito extraído aqui da Amazônia foram as drogas do sertão. O que representavam as drogas do sertão? O que eram esses produtos extraídos da floresta, que eram comercializados pelos portugueses no século XVII? Nós estamos falando aí de castanha do Pará, nós estamos falando do guaraná, da salsa, de outros produtos que tinham aqui, a pimenta do reino, que nós vamos ter também a produção aqui, outros tipos de pimenta que nós vamos ter como produção aqui, tudo isso era um chamado de droga do sertão. E a mão de obra utilizada era mão de obra indígena. Isso aqui é importantíssimo vocês observarem, porque os jesuítas, eles controlavam essa mão de obra indígena e eles utilizavam essa mão de obra para extrair essas drogas do sertão. Só que quando chega no século XVIII, nós temos o declínio desse comércio. Sabe por quê? Porque nós temos lá na região de Minas Gerais a descoberta de ouro. Então, há uma corrida muito grande para a população, para Minas Gerais, para extrair ouro. Começaram a extrair ouro lá de Minas Gerais e tudo. É o ouro produzido em Minas Gerais, eles saem da droga do sertão, eles abandonam um pouco as drogas do sertão e vão para Minas Gerais extrair ouro. Assim mesmo como o Guaporé, eles vão descobrir ouro no século XVIII aqui no Vale do Guaporé. Aí nós temos aí a capitania do Mato Grosso sendo criada, nós temos Vila Bela da Santíssima Trindade sendo criada como a primeira capital do Mato Grosso, tudo aqui nessa região. Nesse período, ainda, nós analisamos aí, principalmente no século XIX, vamos sair do século XVIII, século XIX, nós vimos também nessa aula sobre navegação do Rio Madeira. Como se dava essa navegação? Era permitido navegar? Não era permitido navegar? Durante o século XIX, a navegação pelo trecho de Cachoeira do Rio Madeira basicamente era realizado por bolivianos. Por quê? Porque os bolivianos, eles tinham aqui, eu quero lembrar vocês que essa parte do Rio Madeira, a parte esquerda aqui, da margem esquerda do Rio Madeira, passando por Porto Velho até próximo de Huaitá, pertencia à Bolívia. E nós temos os produtos da região do Beni, do Madeira, que eram transportados de canoa até o porto de Serpa, lá em Taquatiara. Por quê? Porque a Bolívia ela queria saída para o Atlântico. Queria uma saída para o Atlântico. O governo do Brasil, com medo da Bolívia, como ela detinha parte do Rio Madeira, com medo da Bolívia passar para a navegação estrangeira, permitia a navegação estrangeira, o governo do Brasil já decretou o monopólio das navegações do Amazonas. E aí, em 1852, ele vai aceitar o monopólio por 30 anos. Ele vai aceitar essa oferta de 160 contos de réis. Sabe de quem? Do Barão de Mauá.
Irineu Evangelista de Souza, que era também conhecido como Barão de Mauá. E começa a navegação. Aí nós vamos ter registro aí, que nós tivemos na aula, registro do navio a vapor, o navio a vapor vindo até a região do Crato, que ficava ali próximo de Humaitá, nesse período. Aula 3, vimos sobre o Tratado de Madrid. O que representou o Tratado de Madrid? Vila Bela da Santíssima Trindade, a mineração do Guaporé, as fortificações que vão ser construídas ao longo da... O Tratado de Madrid, meus queridos alunos, é interessante nós observarmos que até antes do Tratado de Madrid, nós tínhamos aqui, observando nesse mapa, nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas. Quando se deu a União Ibérica, os paulistas, chamados paulistas, eles vão começar a adentrar já a região que pertencia à Espanha. Eles já vão começar a desobedecer isso. E eles vão começar a ocupar essa região. Nós vamos ter aí quando a capitania do Mato Grosso é criada em 1748, percebam aqui, ó, Vila Bela da Santíssima Trindade é criada numa região que pertencia a quem? Pertencia à Espanha. O diplomata de Portugal, então, eles colocaram a filosofia do ultipossidetis, direito à posse, quem ocupa é dono. Foram muito espertos em colocar isso aí. O Tratado de Madrid também usava os acidentes geográficos como limites naturais de espaço. Então, o Tratado de Madrid, ele é assinado em 1750, assinado o Tratado de Madrid. Vai ser importante pelo fato de ter praticamente definido o atual contorno geográfico do Brasil. Olha aqui, esse contorno geográfico que o Brasil tem hoje, basicamente, foi definido lá no Tratado de Madrid. Esse contorno aqui que nós vamos ter aqui, ó. É o Tratado de Madrid que define esse contorno. É claro que depois tiveram outros tratados para definir para essa região. E as entradas e as bandeiras, elas estão fortes, ocupando e tentando fazer a prospecção atrás de ouro e tudo dentro dessa região. A mineração, então, começa a mineração do Vale do Guaporé. Professor, o que leva os portugueses virem para o Vale do Guaporé se tinha ouro lá em Minas Gerais? Aí vocês vão ter que pesquisar, estudar sobre a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas entre paulistas e portugueses, os portugueses eram pejorativamente chamados de emboabas. Então esse conflito vai fazer com que esses paulistas, eles fujam dos emboabas e começam a adentrar mais ainda para o sertão. E essa entrada para o sertão, eles descobrem ouro lá em Cuiabá e vão descobrir ouro no Vale do Mamoré. A provisão de 6 de março de 1732 passou a oferecer condições para a ocupação dos novos sítios de mineração descobertos em 1734. Cabe ao tenente-mestre de campos, general Manuel Reis de Carvalho, comandar uma milícia de 842 soldados para aprisionar índios e para matá-los também. Era uma bandeira de aprisionamento, uma bandeira de extermínio. A produção das minas do Guaporé vai entrar em decadência já nas últimas 30 décadas do século XVIII. Eu quero que vocês observem que a construção do Real Forte Príncipe da Beira, ele vai se dar justamente nesse período que já estava em decadência. Mas os portugueses eles queriam construir fortificações para fazer uma defesa dessas fronteiras tão longínquas do centro urbano que era o Brasil. Então nós temos aí o Forte do Presépio sendo construído em 1616, século XVII, Forte Macapá, Santarém, o Gurupá também construído aqui. A grande maioria dos fortes eles estão aqui na região de Belém. Na região do Amazonas também nós temos fortificações. E na região São Joaquim aqui, nessa região aí da fronteira com o Amazonas, essa entrada. Então, nós temos várias fortificações, entre elas o que vai ser construído aqui por último, 1785, que vai ser o Forte Príncipe da Beira, fazendo a ligação dessa fivela, as fortificações que são utilizadas. E falando sobre o Forte Príncipe da Beira, é interessante nós observarmos o que foi a construção do Forte Príncipe da Beira, o que representa essa construção. Esse projeto, essa construção, a mão de obra utilizada, as curiosidades que o forte nos traz.
E a gente se depara, primeiramente, com um projeto de proteção das fronteiras. O governo nacional ele começa esse projeto muito antes. Ele começa aí esse projeto ainda no século XVI, com a chegada deles aqui. Porque quando nós falamos sobre fortificações, nós estamos falando de todos os tipos de fortificação. Ela tem essa denominação. Porque Portugal necessitava aumentar sensível a capacidade defensiva de seus domínios na América. Então, como aumentar essa capacidade defensiva dos seus domínios na América? Como era que ele iria fazer isso daqui? Porque nós tínhamos lá a bula papal de 1492, a bula intercoiteira. Depois nós temos o Tratado de Tordesilhas de 1494, que definia o mundo sendo dividido entre Portugal e Espanha. E como ele iria defender esse seu espaço? Aí ele começa um processo de construção de fortaleza na América Portuguesa a partir de 1916. E essas fortalezas elas vão ser consolidadas em 1918, meus queridos alunos. Quando nós temos, sabe o quê? A construção do Real Forte Príncipe da Beira. Professor, o Real Forte Príncipe da Beira foi construído em 1718. Lembra que o professor Lorismar trabalha que a pedra fundamental do Forte Príncipe da Beira, a pedra fundamental é de 1776. Nós estamos aí no século XVIII. Só que em 1775 nós já temos a movimentação lá na Fortaleza. É por isso que o professor Lorismar, que é um grande pesquisador do Forte Príncipe da Beira, tem 2 livros já escritos sobre o Forte Príncipe da Beira e vários artigos, ele trabalha essa data de 1775 como início das obras. Porque essa movimentação ele já considera como início das obras. Essa fortaleza tão imponente aqui, só esses baluartes, que daqui é um baluarte, só esse baluarte aí nós temos 4. Cada baluarte desse aí traz 14 canhoneiras ali. É muito impressionante. 7,20 metros de altura a sua muralha. Só lá na torre é mais de 10. Aqui, 10 metros de altura. Aqui a muralha, 7,20 metros aqui. Aqui era a organização, daqui é uma maquete do forte. Um desenho do forte lá, como ele está hoje. A base da construção do Forte da Beira são as mesmas aplicadas ao plano do Forte de Macapá. É muito parecido o Forte Príncipe da Beira com o Forte de Macapá. Os preparativos para a construção da fortaleza se deu em 19 de abril de 1775. Lembra que eu falei para você aí? O professor Lorismar trabalha essa data aqui. Ó. Após um ano foi lançada a Pedra Fundamental. A Pedra Fundamental ela é lançada em 1776 por Dom Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Dom Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Ele começa a construir. O forte foi concluído em 1783, sendo seu primeiro comandante o capitão de dragão José de Melo da Silva Vilhena. Seu primeiro comandante. 1783. Em 1783, ele já está naquelas últimas 3 décadas do fim do ciclo do ouro aqui. Já está em decadência o ouro aqui no Vale do Guaporé. A mão de obra para a construção, ela vai ser dada basicamente escrava. Ou negra ou indígena, porque índios e negros vão ser mantidos como mão de obra forçada pela coroa. Não só aqui no forte, em todas as construções. Inclusive em Vila Bela, a construção de Vila Bela vai citar essa mão de obra. Mais de 1.000 escravos auxiliaram a construção e foram utilizados também mão de obra nativa. Mão de obra especializada já era um problema sério naquela época. Mais de 200 pedreiros, carpinteiros, artífices vão trabalhar, vão ser trazidos de Belém. Então, além dessa mão de obra escrava, nós temos aí essas figuras. A resistência escrava do Vale do Guaporé com essa escravidão não vai ser fácil, não. Nós temos aí os escravos do Vale do Guaporé, entretanto, os trabalhos da extração do ouro, da construção da capitania de Vila Bela de Santíssima Trindade, Forte Príncipe da Beira, introduziram essa mão de obra africana. Os escravos negros chegam do Mato Grosso juntamente com a fixação dos povoamentos. Só que eles viram que esses rios eles vão se tornar grandes caminhos de liberdade, porque é o rio que vai levar eles à liberdade. É por isso que no Vale do Guaporé, nessa região do Guaporé do Mato Grosso, que pertenceu ao Mato Grosso, vão ter vários quilombos, entre eles o quilombo Cariterê, conhecido como quilombo do Piolho.
Sabe por quê? Porque José Piolho, que era seu primeiro líder, vai formar esse quilombo e na sua morte vai ficar a sua mulher, grande guerreira, símbolo da mulher negra no Brasil, Teresa de Benguela. Mulheres quilombolas que ousaram desafiar o sistema escravocrata português. Vão desafiar. Outras mulheres índias e negras também vão auxiliar a rainha Teresa de Benguela na sua organização quilombola. Quilombo esse que ele vai perdurar por muitos anos. 30 anos ele vai ser destruído pela primeira vez. Vai resistir. Depois de 20 anos novamente, ele vai ser destruído. Um quilombo vai passar 50 anos de resistência. Nós tivemos lá, eu e o professor Lodismar levamos professores de história para conhecer a Associação Quilombola de Santa Fé, lá em Costa Marques. O processo de abandono da região do Vale do Guaporé pelos senhores brancos vão fazer com que esses quilombolas, aí o Forte Príncipe da Beira, aqui, onde tem comunidade quilombola? Forte Príncipe da Beira, Jesus, Laranjeira, Pedra Negra, Rolim de Moura do Guaporé, Santa Fé, Santo Antônio, além de Tarumã e Santa Cruz, que fica no município de Alta Floresta e Pimenteira. E esses escravos eles vão ser abandonados no Vale do Guaporé. E eles vão tomar conta de Vila Bela da Santíssima Trindade e vamos ter remanescentes quilombolas. Vimos também nessa aula que um outro produto, a gente já chega no século XIX, saímos do século XVIII para o século XIX, nós vamos ver a extração da borracha, a característica do ouro branco da Amazônia. Nós vamos deparar com o primeiro ciclo da borracha. Característica, primeiramente, foi o primeiro ciclo econômico que aconteceu na região norte do Brasil. É marcado pela extração do lácteo da produção da borracha. Atraiu milhares de pessoas vindo principalmente do Ceará, da região nordeste. Contribuiu para o crescimento e enriquecimento da cidade de Manaus, Belém e Porto Velho. Se tornaram grandes metrópoles. Por fim, por causa da concorrência com a borracha produzida na África, ele entra em decadência. Então, o primeiro ciclo da borracha, nós percebemos que ele atraiu milhares de trabalhadores para a região amazônica, principalmente nordestina. Mas era um ciclo iniciado por índios. Os indígenas daqui, eles eram utilizados como mão de obra. O segundo item mais importado no Brasil entre 1880 e 1910, só ficando atrás do café. E o resultado das mudanças causadas pelo desenvolvimento tecnológico e industrial no final do século XIX vai fazer com que a borracha crie um valor muito grande. Pessoal, a bicicleta está sendo inventada, o carro está sendo inventado. E aí a borracha está sendo necessária para a exportação. É por isso que nós vamos ver esse ciclo dela acontecendo. A migração nordestina muito forte para cá. Retirantes nordestinos que estavam fugindo da seca e eram considerados como uma mão de obra de custo muito baixo. Responsável pela contratação de mão de obra era o chamado aviador. Então nós temos o sistema de aviamento. Era quase uma escravidão que nós vamos nos deparar. E a consequência para Rondônia? O primeiro ciclo da borracha teve uma ação direta para o desenvolvimento de Rondônia. Por quê? Porque nós temos aqui o Tratado de Ayacucho, que é assinado aqui para definir essa região do Madeira, e o Tratado de Petrópolis, depois da Guerra do Acre, que definiu que o Brasil seria responsável pela construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Aí começa esse processo de ocupação e a formação de Porto Velho. Não só Porto Velho, mas a linha telegráfica e a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré deram o surgimento do estado de Rondônia. Eu espero que vocês tenham pego aí a nossa revisão e façam uma boa prova. Se concentrem e recuperem essa nota. Até a próxima aula.